Muito boa tarde, bem-vindo à revista da semana, edição do dia 3 de junho. Muito boa tarde e bem-vindos José Faustino e Silvério Cunha, que habitualmente se juntam aqui na emissão da revista da semana, semanalmente, todas as sextas-feiras, para analisar as notícias que marcaram a atualidade dos últimos dias. Ora, a notícia destes últimos dias é o jubileu de platina de Isabel II, do Reino Unido. 70 anos de reinado de uma rainha que visitou por 2 vezes Portugal, uma delas inclusive visitou a cidade de Évora. José Faustino, há naturalmente em 70 anos de reinado do mais antigo aliado de Portugal, há muito que também está ligado ao nosso país, mas não só, também ao resto do mundo, claro. Muito boa tarde. É engraçado, um pormenor, por acaso fizeste uma referência. Eu tenho andado irritado a ouvir as televisões e os canais de televisão portuguesa, porque além das asneiras e das parvoíces ditas, com a exceção de especialistas e pessoas que sabem o que é que estão a dizer, nomeadamente a doutora Ana Gomes, gosto ou não se gosto dela, que fez referência, porque ela era assessora dos Moralianos, então Presidente da República, na segunda visita que Isabel II fez a Portugal, um dos pontos foi passagem por Évora. Eu, nessa altura, estava cá, era funcionário da Câmara, fiquei em casa, porque aqui faço uma declaração de interesses. Eu não sou republicano, não sou monárquico, sou republicano, e ainda que tenha um grande respeito pela monarquia, sou republicano, portanto a minha convicção é republicana. Agora, lembro-me, de facto, da visita, até de coisas interessantes e engraçadas. Uma delas é que, por exemplo, o presidente Abílio Fernandes, nosso conterrâneo, foi armado de cavaleiro do Império Britânico, portanto é Sir, que é uma coisa que não foi falada, uma coisa que falaram alguns, que foram, mas omitiram completamente, tirando a doutora Ana Gomes, omitiram completamente a vinda da rainha Eva, o que é extraordinário. Além de outras parvoíces que foram dizendo, mas tudo certo. Eu penso que os 70 anos do jubileu da rainha conseguem conjugar várias coisas para ser um êxito e para mobilizar as pessoas. Em primeiro lugar, porque há uma espécie de uma adoração, especialmente na juventude, especialmente nas crianças, pelas rainhas, pelos príncipes, pelas princesas. Qualquer miúda quer ser princesa. Nenhuma miúda ambiciona ser filha do Presidente da República. Portanto, contra mim falo, mas é verdade. E o caso da Inglaterra, de certa forma, é uma referência nas casas monárquicas, nas casas reais. Porque lembremos-nos que na Europa a maior parte dos países são monarquias e têm reis há bastante tempo no poder. É claro, Isabel II foi-se adaptando e os ingleses e as coisas foram correndo. Basta dizer que em 1952, quando Isabel II se tornou rainha de Inglaterra, ela tinha 72 nações de que era rainha, hoje é de 14. E mesmo assim é extraordinário como é que ela é a rainha da Austrália, por exemplo, ou do Canadá. São coisas que na minha cabeça de republicano tenho dificuldade em entender. Todavia, dou o benefício da dúvida e respeito a opinião dos monárquicos que dizem, e eu concordo, é muito mesmo, em que a rainha ou o rei é um ponto de unidade nacional. Porque não representa partidos, porque não é eleito, porque é uma questão de sucessão, é uma espécie de um património nacional e que é de todos e não é de nenhum. E isso é fácil de compreender, por exemplo, aqui em Espanha, que estou convencido, se a monarquia desaparecer e virar para um sistema republicano, estou convencido que a Espanha se vai desfazer em várias nações, a Catalunha, a Valência, o País Basco, etc, etc. O mesmo irá acontecer no Reino Unido. A Inglaterra vai separar com certeza da Escócia, a Irlanda talvez junto uma com a outra, não sei o país de Gales ficará, se não ficará. O primeiro-ministro de esquerda, hoje na Austrália, já fala em fazer um referendo e acabar com isso e transformar a Austrália num país republicano. A comunidade britânica no mundo, grande parte dos países já são republicanos,
E, portanto, isso são coisas que se verificam assim mesmo. O que é facto é que o monarca, neste caso a monarca, é um símbolo de unidade das nações e dos países. Acresce aqui o facto de Isabel II, curiosamente, como toda a gente disse e redisse, foi rainha por mero acaso, porque o tio, por dois motivos fundamentais: o primeiro porque casou com uma senhora divorciada americana, e o segundo porque era de tendência e crença nazi, e que não convinha muito a Inglaterra tivesse um rei nazi. Portanto, isto também é bom dizer-se, porque é muitas vezes omitido. E ele foi obrigado a abdicar em favor do seu irmão e a rainha de Inglaterra. Nós estamos a escutar o José Faustino, mas, pelos vistos, tivemos aqui um problema na ligação do José Faustino ao programa. Vamos ver se conseguimos escutar agora. Tivemos um corte na ligação, José Faustino. Tens por aí a rede instável, porque estamos a gravar o programa à distância. Não, para concluir então, esta análise também faz aos 70 anos de reinado de Isabel II. E era isso que eu dizia. Portanto, ela sem querer, foi rainha e assumiu de uma forma extraordinária o papel de rainha e quis a saúde e a vida que ela, com a idade que tem hoje, fizesse 70 anos de reinado. Praticamente é recordista. Portanto, eu acho que o recordista, que é Luís XIV, de certa forma, também há aqui os dados também estão um bocado errados, porque Luís XIV assumiu, foi rei aos 5 anos. Não é? Com 5 anos ninguém reina, porque tinha um regente. Isabel II foi rainha aos 20 e tal anos e assumiu logo o papel de rainha, não é? Mas seja como for, em anos de reinado ainda não é vencedora absoluta, mas para lá caminhará-se, a saúde a ajudar e tudo isso. E tudo isso traz uma grandeza e uma atração que as pessoas gostam de ver. Eu, por último, quero dar apenas um apontamento que me parece que se deve dar nesta ocasião. Os ingleses nunca abandonaram, nem abandonarão a sua questão bélica, e como prezam a paz e é gente democrata, praticam a democracia parlamentar, têm um grande respeito pelas Forças Armadas e pela defesa nacional. E como tal, fizeram um desfile agora, e fazem sempre, um desfile militar, onde as pessoas apreciam muito e gostam muito, que é a antítese, sendo um desfile militar, é a antítese daquilo que vemos nas praças soviéticas, hoje na Rússia, que é um novo Império Soviético, e noutros sítios, e na China e tudo isso, no neocomunismo, em que mostram os mísseis e tudo aquilo. Não. A Inglaterra faz um desfile militar, respeito pelo exército, muito respeito pelas Forças Armadas e pela guerra, para assegurar a paz. Fazendo uma grande diferença plástica, de apresentação, de festejo, da outra parte soviética e comunista, que nada tem de facto a ver. E esse exemplo era bom que ficasse, mesmo em regimes republicanos como o nosso, que houvesse respeito pelo exército e pelas Forças Armadas, onde parece que até para irem para as manobras da NATO já têm que desemprestar ou dar-lhes as balas, porque o orçamento não chega para comprar balas, nem munições. Portanto, os tempos são outros, e nestas ocasiões, neste jubileu, também não deixa de lá estar esse sinal, pelo menos para mim. Em paz, festejaram os 70 anos do reinado da Rainha Isabel II, em festa, os ingleses, enfim, com as suas dúvidas, tudo isso, mas homenageando as Forças Armadas, respeitando o Exército. Para quê? Para viverem e festejarem o jubileu em paz. Que é aquilo que nós todos queremos, muito paz. Bem. Fica a análise do José Faustino. Silvério Cunha, boa tarde, bem-vindo. Um comentário a estes 70 anos de reinado, se pode dizer assim, fazer uma análise de 70 anos de reinado, mas é possível falar sobre, boa tarde, antes de mais. sobre o jubileu de platina de Isabel II. Pois, claro, a Isabel II de facto bate todos os recordes e é muito querida pelo povo britânico,
Enfim, ela tem 96 anos, assumiu, portanto, foi coroada aos 26, depois da morte do seu pai, em 1952, e acontece que, de facto, ela tem conseguido manter, ao longo do tempo, uma popularidade muito forte e muito grande, em grande medida também graças à sua inteligência política e também, de facto, também algumas circunstâncias. Aliás, deve dizer-se que ela assume logo o papel de rainha, é assumido numa situação que de facto também foi traumática para o povo britânico, porque teve aquele problema com o Eduardo VIII, o seu tio, o Duque de Windsor, depois veio o pai, que de facto não estava programado, entre aspas, para ser rei e que desempenhou um grande papel durante a Segunda Guerra Mundial. Lembro, enfim, aquelas situações que ficaram na memória de todos os britânicos, quando houve aquela guerra, quando a Alemanha tentou vergar a Inglaterra, bombardeando todas as noites, mandando mais de 1000 bombardeiros bombardear Londres e outras localidades, mas bombardear Londres, nomeadamente. Acontece que os ingleses reagiram com muita força, muita resiliência, e o rei e o Winston Churchill iam para o meio daquela gente toda que estava a acudir aos fogos de madrugada enfim, a salvar os feridos, etc. E o rei não só não recusou fugir, digamos assim, refugiar-se do Canadá, como lhe quis o governo britânico, como medida de proteção, não fosse haver uma invasão alemã, não só disse que não ia, e ficava com as filhas, portanto, que responsabilizou-se pelas menores, nem sequer as menores deixou ir. Portanto, a rainha, quando assumiu o trono, de facto, foi com uma morte um bocado precoce do seu pai, que era muito querido também pelo povo britânico. O pai, enfim, realmente reinou pouco até certo ponto, mas fez um grande papel, como digo, num momento dramático para a história inglesa, e ela também beneficiou, digamos assim, desse carisma, porque efetivamente ela foi educada, de certa maneira, para esse tipo de cumprimento de deveres. Ela sempre cumpriu muito os seus deveres, teve anos bons e anos maus, como toda a gente na vida, penso eu, e acontece que mesmo o ano talvez pior foi o ano em que ela talvez não tenha compreendido muito bem a princípio o que estava a passar, quando foi a morte de Lady Di, mas nessa altura Tony Blair, quando ela se refugiou inexplicavelmente em Balmoral, sem nada a dizer, com a morte da princesa Diana, o Tony Blair, então primeiro-ministro, voou de helicóptero até Balmoral e foi dizer à sua majestade que ela tinha de aparecer, tinha que fazer um discurso e tinha que, digamos, mostrar alguma tristeza pela morte da princesa Diana. E acontece que ela assim fez, é uma pessoa muito inteligente, assim fez esse discurso, e realmente a lei tinha quebrado um bocado a sua popularidade, mas recuperou imediatamente, até porque ela depois fez o discurso e depois, nas cerimônias fúnebres, pôs inclusivamente o marido, o filho e os netos, além do irmão, naturalmente, da princesa Diana, a ir a pé a acompanhar o cortejo fúnebre, logo a seguir, digamos assim, à urna que transportava os restos mortais da princesa Diana. Isso operou na opinião pública, de novo, uma reviravolta em favor da monarquia. Na Austrália, há uns anos, o José Faustino falou de uma coisa que é interessante, há uns anos houve um referendo, já houve um referendo na Austrália sobre a monarquia e a república, e ganhou a monarquia, embora não por muito, deve dizer-se, não por muito. O problema da Commonwealth é um problema interessante, mas é um problema curioso, porque até certo ponto a Inglaterra quis sempre fazer com os outros países, como de Gaulle quis fazer um bocado com as colónias, uma espécie de comunidade de países, não é? Que tinham essa herança do Império Britânico. Mas isso foi se erudindo com o tempo, porque grande parte desses países depois, por estarem em continentes muito diferentes, etc., sofreram metamorfoses muito grandes e, portanto, não tinham essa identificação. A verdade é que a rainha hoje, chefe de Estado de alguns países da Commonwealth, que são aqueles países que, no fundo, eram não bem antigas colónias, mas eram mais domínios ingleses. Os ingleses dividiam os territórios que iam conquistando em duas categorias, as colónias e os domínios. Os domínios tinham mais autonomia e era quando a maioria da população era de origem britânica. E, portanto, fizeram isso, mas na Austrália perderam por pouco. Eu não sei se isso vai voltar a ser discutido ou não, e não sei quem vai ganhar, não é? Mas, seja como for, os australianos, outra vez, deram uma maioria, quer dizer, não foi uma maioria, foi uma maioria, digamos, suficiente e bem e vista, mas não foi uma maioria por aí além, foi de 50 e tal por cento contra 40 e tal por cento. Bom, de toda maneira, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, é claro que a Rainha de Inglaterra, além do mais, é uma pessoa muito inteligente.
Ela soube fazer. E isso também mostrou uma coisa que é típica da história britânica e que não acontece nas outras monarquias. É que a monarquia britânica, desde 1689, desde a Glorious Revolution, que é a primeira grande revolução da era moderna, o Reino Unido, ou a Inglaterra, melhor dizendo, e depois o Reino Unido, os monarcas britânicos sempre souberam agir com uma grande inteligência tática. E isso tem permitido duas coisas muito importantes. Tem permitido que, inclusivamente, a Inglaterra, o Reino Unido seja um país sem Constituição, apenas com leis fundamentais aprovadas desde a minha, se eu preciso, há centenas de anos. Eles têm uma divisão entre leis muito curiosa. As leis antigas são as de 1500 para trás, as leis atuais são as de 1500 para cá, vejam bem, portanto, isso é uma coisa que é impensável em qualquer outro país. E acontece que estão em vigor e, portanto, adaptadas, eles têm um conjunto de leis fundamentais que o Parlamento, curiosamente, podendo revogar, em mais de 300 anos de existência, nunca revogou. Portanto, são leis fundamentais que se mantêm como sendo leis constitucionais. Ora, eu queria só acabar de chamar a atenção para este ponto muito interessante que só acontece no Reino Unido. É que essas leis fundamentais, como não estão articuladas entre si, permitem aquilo que se chama muitos buracos negros, muitas lacunas, para usar uma palavra de direito, não é? Muitas lacunas. E o que acontece? Quando as lacunas aparecem, e sobretudo são de caráter fundamental, como foi o caso do rei Eduardo VIII, por exemplo, acontece que a Constituição não previa nada, as leis fundamentais não diziam nada, nem previam o rei sequer lhe casar com uma plebeia, não se dizia nada, não diziam nada, apenas eram omissas. Mas havia uma coisa, que havia uma interpretação dessas leis fundamentais que desaconselhava isso. E o que sucede é que os ingleses sempre tiveram muito respeito a essas leis fundamentais e os reis monarcas ingleses, nos momentos H, tiveram sempre uma grande capacidade negocial e de se impor. Eu queria terminar chamando a atenção para uma coisa que nunca se viu em nenhum país de monarquia liberal parlamentar, por exemplo, do século XIX ou século XX. Por volta de inícios do século XX, depois da Rainha Vitória, morreu em 1901, reinou seu filho Eduardo VII. Eduardo VII foi rei muito tarde também e reinou pouco tempo. Mas nessa altura havia uma questão curiosa em Inglaterra, é que a Inglaterra é o produto de uma negociação entre liberais e entre os absolutistas. Câmara dos Comuns, que são a Câmara dos Plebeus, que é quem legisla, quem é eleito, e a Câmara dos Lordes, que tinha os Lordes, que não são eleitos de lado nenhum, e que eram, portanto, os representantes dos absolutistas. A Câmara dos Lordes, que chegava a ter 1.300 e tal Lordes, Tony Blair é que fez uma limpeza muito grande a esse nível, atualmente, mas a Câmara dos Lordes podia vetar as leis da Câmara dos Comuns, que era uma coisa extraordinária, porque uma Câmara não eleita podia vetar leis de uma Câmara eleita. E quando o Partido Liberal ganhou as eleições nessa altura, fez um orçamento que desagradava profundamente aos conservadores. E acontece que os conservadores vetaram na Câmara dos Lordes o orçamento liberal. E então o primeiro-ministro liberal foi ter com o rei, com a sua majestade Eduardo VII, e disse-lhe, bem, majestade, com isto eu não governo. Portanto, acontece com isto, eu peço eleições imediatas já. Ora, Eduardo VII pensou assim, e bem, inteligentemente, bom, eu uma de duas, ou faço eleições e o Partido Liberal arrasa por completo e aumenta a sua maioria absoluta, ou então põe ordem na tropa. Então o que é que fez? Chamou os lordes, seus compadres e colegas, não é? E disse-lhes assim, uma de duas, ou vocês aprovam o orçamento, ou eu amanhã sou proposta do primeiro-ministro liberal, no meio tantos lordes liberais, que vocês perdem a maioria na Câmara dos Lordes. E, portanto, nessa altura, vocês ficam sem mandar nada em Inglaterra, porque quem passa a mandar são os liberais, que também são lordes, passam a ser lordes. Bem, a Câmara dos Lordes aprovou logo o orçamento. Ora bem, estas negociações em Inglaterra passam-se muito e resolvem as grandes questões. Ora, isto é possível em Inglaterra. A meu ver, acho que a rainha, portanto, tem estes precedentes interessantíssimos na história britânica, e acontece que ela sempre soube seguir isso muito bem. Eu terminaria dizendo que ela deu-se muito bem com o Winston Churchill, de quem gostou muito. Ela disse sempre que foi um primeiro-ministro com quem gostou de trabalhar muito. Não gostou de trabalhar tanto com outros primeiros-ministros. Ela não gostava muito de Harold Wilson, que, no entanto, tinha um ar até muito simpático, um ar muito manso, mas era uma pessoa difícil, segundo se diz. E também trabalhou bem com Tony Blair. E acontece que ela, de facto, é uma pessoa inteligente e soube influir. Ela teve a sua capacidade nas conversas que tem com o primeiro-ministro, ela tira dúvidas,
ela, claro que a rainha reina e não governa, mas sendo inteligente como ela tem uma grande capacidade de influência no Estado. Fizemos a análise desta celebração de 70 anos de reinado de Isabel II no Reino Unido. Vamos para outros temas, neste caso para o conflito que se vive na Europa e para a União Europeia, que acordou um 6º pacote de sanções à Rússia. Entre as medidas está o embargo ao petróleo russo, que resulta numa redução de 90% do crudo comprado a este país, um valor que deverá ser alcançado no final do ano. Para além das sanções, diversos países europeus continuam a anunciar o envio de novos equipamentos militares, apesar das restrições impostas por diversos outros países detentores de patentes industriais militares, o que tem provocado uma dança, podemos assim dizer, de transferência de equipamento militar de um país para outro, para que se possa entregar algo que possa ser utilizado no terreno na Ucrânia. José Faustino, analise este 6º pacote de sanções. Qual será o resultado deste novo aperto feito pela União Europeia à economia russa? Bom, este pacote de sanções é um pacote ocidental, não é só da Europa. Havia aqui, portanto, este corte, cada pacote é mais violento que o anterior. Este pacote tinha aqui um problema complicado, que é a questão do corte de importação do petróleo da Rússia. Ora, acontece que países como a Hungria, independente de se gostar ou não de Orbán, o que é verdade é que a Hungria estava dependente, praticamente a 100%, do petróleo russo. E nessas circunstâncias, portanto, este 6º pacote diz que o embargo ao petróleo soviético é aquele que se transporta por via marítima ou semelhante, portanto, aquele que vem por pipeline, pode continuar a vir. Orbán ficou todo contente e os países do Báltico, que recebem diretamente da Rússia, porque não entraram ali num problema complicado de ruptura. Não é? E mais complicado é e vai ser a questão do gás. Ora bem, isto é preciso ver que cada vez mais, e conforme se apertam mais as sanções, torna-se mais difícil para a generalidade dos países de as aplicar, porque há países que não custa nada aplicar estas sanções, por exemplo, a Portugal custa-lhe pouco, ou aos Estados Unidos custa-lhe pouco, mas a países muito dependentes da Rússia é difícil. E, naturalmente, que têm que ser abertas aqui exceções para aprovar estas coisas. Digo isto porque explica, de certa forma, a dificuldade cada vez maior em aprovar determinadas coisas. Todavia, as sanções foram aprovadas com estas 2 ou 3 exceções, e isto, com certeza, que prejudica muito a Rússia e não deixa também de prejudicar indiretamente, como todas as sanções, estamos em tempo de guerra, até mesmo os países ocidentais são prejudicados por isso. Também foi importante o maior banco russo sair do sistema internacional SWIFT, o que é muito complicado para o banco, portanto, praticamente a banca russa está isolada. Eles próprios também tomaram a medida de cortar fornecimento de combustíveis a quem não lhe paga em rublos, de salientar que há países ocidentais e europeus que têm a coragem de fazer esse tipo de atitudes, não serem o que o Putin quer, e também terem essas sanções. E, portanto, é isto, o curso da história, o curso da guerra, neste caso, é assim, havendo estas sanções, elas cada vez vão sendo mais graves, mais penalizadoras e, consequentemente, mais difíceis de aprovar. Agora, o que é certo é que, perante aquilo que estamos a viver e a evolução que as coisas têm seguido, dificilmente se poderá chegar a outra situação que não seja a deste, como agora se diz, escalar de sanções e de medidas cada vez mais apertadas. Claro que isto não é bom para ninguém, portanto, isto é um grande problema a nível mundial, e o que a mim me parece, e eu ouço falar pouco sobre isso, o que não quer dizer, pelo facto de a comunicação social não falar e de eu não ouvir, que isso não esteja a ser tratado.
Eu já aqui disse várias vezes e continuo com uma grande causa-me preocupação e para mim é muito confuso, o que vai ser depois da guerra da Ucrânia. Demorar ela o tempo que durar. Claro que se ela atingir, para mim, a um limite razoável o final do ano, se a guerra se mantiver para lá de 2022, entramos então numa fase que não é uma fase pós-guerra, mas é quase em que as nações têm que se entender. E eu não percebo, não vejo grande dificuldade em haver diálogo e entendimento com a Rússia. E nessas circunstâncias, eu não sei, e ninguém saberá, talvez, como é que isso irá ser. O que interessa neste momento é que, para além das sanções, para além das ajudas militares à Ucrânia, para além de todas as soluções que se possam arranjar, que se comece a ver um novo cenário mundial, uma nova organização mundial, em que, sem dúvida absolutamente nenhuma, se tem que fazer a distinção entre uns países e os outros. Não há dúvida nenhuma que a Europa, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, o Canadá, por aí adiante, a Inglaterra e tudo isso, estão de um lado, e que há dúvidas. A China parece estar do outro, a Índia não se percebe bem onde é que anda, a Turquia também anda ali duvidosa, mas está mais para o lado de cá do que para o lado de cá, de lá. E estas coisas, portanto, a Hungria, por exemplo, é justificável a questão dos combustíveis, já não é justificável outras questões, mas esse truque também é velho, estar num lado e estar no outro e beneficiar dos dois lados. Tudo isso requer, com o andar dos tempos, uma clarificação. Não quer dizer que seja uma tomada de posição radical ou impossível ou ainda mais prejudicial para as populações. Mas alguma coisa que tem que ser pensada e tem que ser discutida no panorama internacional. Mas provavelmente haverá ainda um sétimo pacote de sanções e outros a seguir. Sim, vai-se continuar, mas para mim é praticamente impossível que a ordem mundial continue como era antes do dia 23 ou 24 de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. E neste momento estamos aqui numa fase de guerra, mas a vida continua, não é isso? Não há dúvida nenhuma, e terá que se pensar de facto nesse futuro. Eu, volto a repetir, talvez não é por eu não ver ou por não observar que isso não esteja a ser pensado e que isso não seja a ser discutido. Mas tem que começar a ser muito bem pensado, porque de facto nada vai ficar como antes. Aliás, nem pode ficar como antes. Passo então ao Silvério Cunha, que comentário e análise faz às decisões tomadas pelos países da União Europeia para este sexto pacote de sanções, às restrições à compra de crudo russo e, claro, ao que daí virá, se poderá também ainda existir um sétimo pacote, o tal que pode incluir o gás. Pois, acontece que, de facto, o problema desta guerra e das sanções que estão a acompanhá-la é que está a querer tudo ser feito com muitas pinças, por causa, enfim, do facto de, no fundo, esta guerra europeia ter se transformado numa questão mundial, não direi numa guerra mundial, mas numa questão mundial, onde contam já muitos outros problemas, estão em cima da mesa, muitos outros problemas. Eu penso que, de facto, nós estávamos, no fundo, desde 89, naquilo que se chamava o borbulhar do caldeirão que iria provocar o novo paradigma internacional, que agora se está a começar a formar. E pode começar a formar-se e pode ter uma crise, digamos assim, deste tipo e não se repetir, mas pode ter outras crises. É bom lembrar que, quando se formam estes paradigmas, estes modelos, eles são incoerentes também, porque cruzam-se coisas muito diversas, muito contraditórias e muito difíceis, não é? O caso da Hungria é um caso muito típico, não é? A Hungria, por exemplo, ontem disse que depois de conseguir a exceção para a Hungria em certos aspectos, disse que, por exemplo, já discordava e vetou a questão das sanções aplicadas ao patriarca Kirill, por exemplo. Diz que não admitia isso. Por outro lado, é bom também lembrar que muitos países no mundo, além da China e da Índia, dizem que as questões das sanções contra a Rússia não são uma questão que lhes interessa muito e que, tendo boas relações com a Rússia, não estão dispostos a entrar em quaisquer questiúnculas. Por exemplo, a África do Sul. O governo sul-africano já afirmou claramente que não lhe venham falar em sanções, que não alinham nisso, têm demasiadas boas relações com a Rússia para poderem alinhar nisso.
O que quer dizer que há aqui muitas complicações, porque no fundo, e a África Sul, entanto, com os países ocidentais, também está muito bem neste momento. Claro, é sempre assim, porquê? Bem, por uma razão, porque este modelo que está, digamos, a surgir é um modelo que em si mesmo também transporta, neste momento, os gérmenes da sua, digamos, da sua contradição, como aliás o anterior. Repare-se, nós até temos muitos princípios e muitas exceções, e estamos a ter princípios e exceções. Claro, quantos mais princípios, mais exceções haverá. E o que levanta um problema que é este, é que, de facto, num dado momento, a normatividade começa a perder-se. Porquê? Porque a normatividade também que existe no sistema internacional é uma normatividade que é débil, que é do direito internacional. Nós condenamos a Rússia, e bem, por uma invasão inadmissível em termos de direito internacional, mas a verdade é que a história internacional está cheia de coisas dessas e que nunca foram devidamente condenadas, a não ser em alguns casos. Os países que, digamos, censuram ou não cumprem o direito internacional, muito frequentemente também não cumprem o direito internacional quando lhes convém. Portanto, há ali uma espécie há uma contradição, digamos assim, nas relações internacionais que abrange todos os países, mais as potências importantes do que os outros países, que é sempre a mesma coisa, que é, por um lado, há uma espécie de sistema relacional que leva ao confronto, a relação direta que leva ao confronto dos interesses, e depois há um sistema institucional onde cada Estado diz que cumpre o que lá está escrito, mas ao mesmo tempo depois vai destruindo o que lá está escrito desde que não lhe seja favorável. Isso já aconteceu, isso é velho, atenção, nada disto é novo, isto é mais do que velho. Por exemplo, os Estados Unidos com o SDN em 1919, por exemplo, o Woodrow Wilson não conseguiu, criou isso tudo, mas depois o Congresso americano boicotou tudo. O Tribunal Penal Internacional, os americanos não assinam, não entram, e portanto não querem saber do Tribunal Penal Internacional, mas toda a gente fala no Tribunal Penal Internacional porque é de facto o grande organismo que devia julgar os genocídios e os crimes de guerra contra a humanidade. Portanto, acontece que o direito da guerra também por si é um direito muito difícil de apurar, e portanto há uma espécie de tranquilidade antinómica entre as potências que estão que estão de um lado e as potências que estão do outro, por uma razão muito simples, porque no fundo os dois lados não têm praticado muito aquilo que pregam. Esse é que é o problema. Pois, mas não há comparação possível, professor. Não, a Quer questão não dizer, é entre o ato comparação. da Rússia e os Estados Unidos têm feito, não é Não, comparável, nada, não, zero. a questão Só com não o é Hitler, essa. mas A isso é questão só não é com o essa. Hitler, não há outra A questão comparação não é possível. essa. É que a mim não me interessam as quantidades, a mim interessam as Está estruturas e as bem, mas quer qualidades. dizer, o Iraque não é a Ucrânia, outra coisa Não, diferente. mas eu não estou a pôr as questões sequer, não estou a comparar, estou apenas a dizer Sim, é eu que sei que não está. estruturalmente falando, o problema é este. Há modelos de pensamento e de racionalidade política. Infelizmente, nós estamos ainda em 1648, Tratado de Westfália. Pronto. E é isso que por muito que se densifique o direito internacional, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, que se densificou o direito internacional, por muito que se faça isso, acontece que, na realidade, as potências têm sempre o desejo, a pulsão para, se necessário, fugir a isso. E, portanto, cada uma, quando está a agir, está sempre a pensar na hipótese de ela ser a grande exceção vitoriosa, que é o que passa pela cabeça do regime de Putin. Agora, o que eu receio, para acabar, digamos, a minha intervenção é o seguinte: eu noto uma coisa, noto que há uma transformação, no entanto, na guerra. A guerra, no princípio, estava muito localizada e, portanto, falava-se muito na resistência, falava-se muito em tudo isso, e havia uma espécie de quê? De esperança que se voltasse àquilo onde se devia ter voltado, que eram os acordos de Minsk de 2014. E acontece que a Rússia não cumpriu, que também a Rússia acusa a Ucrânia de não cumprir, que de facto foram não cumpridos em geral, porque não convinham a ninguém, portanto, posto debaixo do tapete a sujidade toda, e acontece que agora está-se a colocar a questão de outra forma, que é mais geopolítica de caráter mundial. Porquê? Porque entram as duas potências em cima da mesa, como a China, como a Índia, etc., e os Estados Unidos, é claro, e bem, os Estados Unidos estão a olhar a questão com outros olhos, estão a ver o horizonte mais vasto do que aquela guerrazinha na Ucrânia. E, portanto, agora fala-se na questão já não de voltar aos acordos de Minsk, que resolveriam, em princípio, teoricamente, o que estava a passar, se fossem cumpridos, mas acontece que está-se a pensar mais no futuro, e o futuro então ultrapassa a guerra da Ucrânia.
Trata-se de vencer a Rússia por um lado, mas trata-se ao mesmo tempo de manter a China no seu lugar. Trata-se de a China, por um lado, negocia muito mais com a Europa e tem muito mais interesses em termos utilitários connosco e com os Estados Unidos do que com a Rússia, mas ao mesmo tempo a China é adversária dos Estados Unidos, como é evidente, e portanto não lhe interessa dar também muita rédea, e por conseguinte nós estamos numa fase até certo ponto de um certo impasse. Os russos, com uma certa tranquilidade, devo dizer, ainda hoje anunciaram, vi nas televisões, que os seus objetivos fundamentais já foram alcançados. E, de facto, estão a querer, como disse o Zelensky ontem, estão a ter 20% do território controlado, que é muitíssimo, equivale praticamente ao dobro de Portugal, e estão a dizer que estão mais ou menos a controlar, que isso é o que lhes interessa, portanto já nem sequer põem a questão da Odessa, põem a questão apenas aqui do Mar de Azov ter o controle, Mariupol, e estão a querer, digamos agora, pôr a questão assim pianinha, a dizer isto agora é aqui o status quo, onde vamos ficar. E acontece que Zelensky, que disse ontem uma coisa curiosa, porque importante, ele tem um grande sentido de oportunidade nas notícias, ele veio dizer que está a perder, o exército ucraniano está a perder de 60 a 100 homens por dia, que são muitas baixas para o exército ucraniano. Ora, mesmo que venham armas muito sofisticadas, isso pode ser também um perigo, porque se elas querem em mãos erradas, pode vir a representar um grande problema futuro, e os Estados Unidos também têm muito cuidado com isso, como é natural, e por conseguinte está a acontecer uma situação que é um bocado confusa. Neste momento nós estamos numa espécie de viragem no tipo de guerra e nas suas consequências geopolíticas, mas é uma situação confusa como é sempre nestes momentos. Agora há uma coisa que é verdade, e eu terminaria com isto dizendo, aliás aí o José Faustino tem toda a razão nesse ponto, que é quando, no dia seguinte, ao dia 24, o chanceler Olaf Scholz fez um discurso do Bundestag que foi muito interessante, porque a Alemanha, como sabe, estava muito condicionada do ponto de vista constitucional sob muitos pontos de vista e fez uma inversão completa da sua política. E acontece que o chanceler Olaf Scholz, agora não interessa porquê, mas quer dizer, ele foi o primeiro estadista estrangeiro a dizer isto, disse assim, o presidente Putin deu um empurrão no equilíbrio paradigmático existente. E isto tem que ser respondido. E é claro que a isto tem que se responder. E é evidente que o grande problema que se pôs agora, e que se põe agora, é que nós não estamos já, corremos o risco de ultrapassar a questão dos acordos de Minsk, por uma razão. Porque, de facto, não se pode negociar com quem entra por aqui adentro, vai batendo em tudo, vai escacarando tudo à vontade e depois no fim dá-se como prenda 20% do território. Isso não pode ser, quer dizer, isso não pode ser porquê? Porque o crime passa a compensar. E nessa altura passaríamos a ter em todo o mundo uma data de potências desvairadas, regionais, naturalmente, a tentar invadir e a tentar fazer isto, aquilo e aquilo outro. E nessa altura não tínhamos nem um modelo que está em transição, mas que ainda existe, como a ONU e o Conselho de Segurança, nem um novo modelo. E entraríamos numa anarquia completa do sistema internacional. E esta é que é a grande questão. A grande questão é saber como fazer de maneira a que, efetivamente, possa haver, digamos assim, conversações decentes. Porque as conversações indecentes houve sempre, não é? E as conversações indecentes, com base na força, são o pior que pode haver. Ora bem, não se pode admitir que se vá fazer conversações com Putin instalado a dizer, partimos estes 20%. Não partimos estes 20%. Claro que em termos ideais seria a Rússia retirar, reclamar as repúblicas de Donetsk e Lugansk, haver lá um referendo decentemente fiscalizado e depois ver se essa minoria russófona teria garantias ou não, estando mais aliada à Rússia ou sendo Estados, digamos, com autonomia dentro da Ucrânia. Ora bom, isto que seria a parte decente, eu receio que venha a ser indecentemente não cumprido. Já ficou também aqui uma análise, em parte, ao que se passa no território ucraniano. Não sei se o José Faustino e o Silvério Cunha ainda querem acrescentar algo sobre a situação no terreno. Julgo que não, julgo que ficou claro. Acho que sim, acho que vale a pena. Que coisa... Não está muito claro, não está muito claro. Não, claro, aquilo que tinham falado. Não sei se queres acrescentar algo mais sobre essa questão. Aqui a nossa intervenção aqui só levanta questões. Claro. Isto é uma coisa que nunca para. Sim, mas então sobre a situação militar no terreno, porque neste momento as forças russas controlam 20% do território ucraniano, há combates na zona do Donbass, Severodonetsk é apontado como a zona de maior pressão russa, a sul, no Oblast de Kherson, as forças ucranianas estão a fazer diversos contra-ataques e estão a avançar aparentemente até com uma velocidade semelhante àquela que avançam os russos
russos mais a oeste. Qual é a situação no terreno neste momento? É a tal fluidez de troca de terreno de um lado para o outro? Não, De forma rápida, problema no terreno, o problema do terreno é este. Os 20% não são os 20% estáticos. Já o programa passado aqui falámos dos 20%. A última informação que me chegou, certo ou errada, é que os russos, além de estarem a avançar muito devagar, eles estão a consolidar posições. Ou seja, estão a pensar em prolongar a guerra e estar preparados para se defender, estão a consolidar posições, não estão a avançar, avançam, mas consolidam posições. Tem várias linhas, agora está em A, depois recua para B, depois não sei o quê, depois anda para a frente, depois anda para trás. Ou seja, estão a prever que a guerra vai demorar mais algum tempo. Dito de outra maneira, o problema é quando chegar o armamento que aí vem americano e por aí adiante. E isso pode alterar tudo, porque a previsão aí é que então o avanço passa a pertencer à Ucrânia. Portanto, a Ucrânia tem umas ofensivas mais para norte, umas coisitas que tem feito para defender posições, mas não pode fazer muito mais, porque os russos estão concentrados naquela zona e a Ucrânia tem que responder na mesma zona. O problema está em que os russos, se quiserem, claro que isto tem limites, mas estão a ser reabastecidos, são refrescados constantemente, porque confrontam com as suas fronteiras, em material e em homens, e os ucranianos não. Os ucranianos estão a ser invadidos e estão a 1000 e tal quilómetros da fronteira do outro vizinho, por onde podem chegar as coisas, que já não sabem que elas lá chegam. Mas que elas lá vão chegando, vão. E está-se à espera que cheguem coisas muito mais complicadas para os russos. E então aí é que as coisas se irão definir. Claro que Putin vê, embora a coisa aparentemente nas últimas 2 semanas esteja favorável, porque está de facto a avançar e está a ficar quase com o Donbass todo e já tem ali uma parte toda a sul, o Mar de Azov está todo e partes um bocadinho do Mar Negro, e aquilo está-lhe a ser favorável, mas sabe perfeitamente que vem aí armamento e que isso pode desequilibrar tudo. E claro, os americanos continuam a ter muito receio do Sr. Putin, do regime soviético do Sr. Putin. Repito aqui, é a convicção minha e por isso digo assim. Estão preocupados com os alcances dos mísseis e dessas coisas, ou seja, não é para que os mísseis não cheguem à Rússia, porque se os ucranianos chegarem à fronteira, basta andar 10 metros ou um bocadinho, está logo a cair na Rússia. O problema é não atingir Moscou, não haver nenhum míssil que atinja Moscou. Essa é a preocupação dos americanos, parece-me a mim evidente. Não digo que está errado, se está certo, não digo que seja correto mandar um míssil para Moscou. Estamos numa situação em que para já no terreno a coisa está para demorar e nesta temos dimensão. Que esperar 1 semana ou 2 a ver o que é que acontece no terreno. E o que o professor disse sobre a questão das negociações está correto. É um bocado as negociações do empate estão a decorrer, há negociações a decorrer, mas que não adiantam nada. E, portanto, elas só, quando, dentro de 1 semana ou 2, as coisas se agudizarem muito mais, é que elas começarão a ter mais importância. E aí também jogará muito, penso eu, a influência das tais potências exteriores. Os outros países podem ter um papel importante, porque as coisas vão se agudizar e a Ucrânia, penso eu, vai responder e os russos ainda tem ali um problema. Agora a coisa está desfavorável, mas vai se inverter, com certeza. Silvério Cunha, então, já tinha feito uma análise muito extensa até esta situação, mas um pormenor então, para concluir, José Faustino, para podermos tratar ainda dos outros 2 assuntos, ficamos sem tempo. Nada nos diz que com algum relativo pouco tempo que não se volta aos limites dos acordos de Minsk. Silvério Cunha. Atenção a isso. Eu queria referir ainda um ponto que, por causa me esqueci de há bocado falar nele. A questão das sanções e da destabilização económica mundial a que estamos a assistir, não é? Porque, de facto, esta guerra europeia transformou-se numa questão mundial por causa disso também. Bem, eu não sei se as sanções serão suficientes como estão. São um bocadinho mais apertadas, já vamos no 6º pacote. Mas atenção, eu lembro uma coisa, quando se falou do 1º pacote, toda a gente também bandeirou em arco, já se vai no 6º. Acontece que, de facto, sucede que há os russos partem também no princípio e de um pressuposto, é de que o Ocidente vai, no plano, digamos assim, individual, no plano da sociedade, vai resistir menos que os russos. Portanto, a ideia é os russos são mais pobres, resistem mais à pobreza,
do que o Ocidente consumista, seja americano, seja canadiano, seja europeu ou japonês, quando se vir aflito. E essa questão é uma questão que pode provocar uma mudança de posições a nível das negociações e da forma como se entrar no assunto. Porque é bom lembrar que, de facto, se houver um grande problema alimentar, se houver um grande problema de aumento de custo de vida, se houver muita coisa a esse nível, ainda ontem um banqueiro dizia que pode vir aí um furacão e nessa altura as pessoas vão pensar com a cabeça ou vão pensar com o estômago. Ora, Putin está a apostar numa coisa, está a dizer assim, os ocidentais são tão decadentes que vão pensar com o estômago. Nós conseguimos pensar com a cabeça porque já pouco temos no estômago e, portanto, vamos aguentar. Eu penso que é também uma expectativa dele, no tempo médio, digamos assim. Enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Não é? Passamos para a nomeação de um juiz para o Tribunal Constitucional, neste caso António Almeida Costa. Essa nomeação foi chumbada entre as posições polémicas defendidas por António Almeida Costa. Estão a de que as mulheres não devem ter direito ao aborto caso este aconteça na sequência de uma violação, sustentando a sua posição em estudos científicos que alegadamente demonstravam que as mulheres raramente engravidam na sequência de uma violação e que têm na base experiências realizadas em campos de concentração do Holocausto. Habitualmente, a escolha dos nomes dos juízes, a nomeação para o Tribunal Constitucional não é do conhecimento público, mas desta vez uma investigação jornalística precisamente permitiu saber que juiz se perfilava para ser cooptado e este historial deste juiz, o que aparentemente terá tido influência na decisão final dentro do Tribunal Constitucional. Que comentário faz, José Faustino? Em primeiro lugar, não há cá nem investigação, nem investigação. Foi um juiz que disse cá para fora. É o ponto. Não, houve uma investigação jornalística que deu a notícia sobre os vários assuntos e revelou os vários pontos. Sim, mas o que aconteceu foi que foi um juiz... com um nome concreto, uma jornalista chamada Fernanda Câncer que escreveu esta notícia. Um juiz do Tribunal Constitucional disse a alguém o que é que se lá estava a passar. Este é o ponto, né? Portanto, nem essa jornalista, nem nenhum outro consegue adivinhar. Portanto, alguém disse. Naturalmente, os jornalistas têm fontes, mas pronto, mas só foi dado a conhecer devido a um jornalista. O ponto é que o Tribunal Constitucional não tem nada a dizer as coisas passarem cá para fora. Isso também nos dá algum sinal do que é que está a passar. Aliás, eu sempre tive aqui uma grande estranheza com o Tribunal Constitucional, que normalmente alinha conforme as cores dos partidos que nomearam os juízes, aos juízes de direita, aos juízes de esquerda. Isso para mim faz uma grande confusão, mas enfim. Este senhor professor, António Almeida Costa, eu vi-o na televisão, viu atuar, uma vez que foi lá um grupo, é daquele tipo de pessoa, aparentemente, posso ser muito injusto, chega-me a informação que é uma pessoa muito conhecedora, muito dentro da matéria e da ciência jurídica, mas é daquele tipo de pessoa que aparentemente parece dotado de uma grande superioridade moral, que não é exclusiva só da esquerda. Há outras forças, é das pessoas, é uma questão pessoal, são pessoas dotadas de uma grande razão e acima de uma autoridade moral extraordinária. E então podem dizer aquilo que quiserem que lhes vem à cabeça, não é? E aquilo que ele disse, que eu ouvi, foram enormidades absolutas, não é? Não é lá o caso, não é o caso de ter opinião, de ser a favor ou contra o aborto, que ele cria um julgamento sobre a possibilidade da pessoa ser ou não, poder ser ou não, juiz do Tribunal Constitucional. Isso não é motivo nenhum. O facto de ter uma opinião sobre o segredo de justiça em que haja mais algum cuidado com os jornalistas, também não é nenhum crime de lesa majestade, portanto, não é por aí. É a maneira como as coisas se fazem. E é evidente que um homem com aquele perfil e com aquela maneira de ser não pode ser juiz do Tribunal Constitucional, na minha opinião. E bem andou o Tribunal, o coletivo de juízes, ou não escolher, não eleger para seu par no Tribunal Constitucional. Então o assunto está armado. É pena que isso aconteça por dois motivos. O primeiro é mau para o direito, para o nosso regime, para o sistema e tudo mais. E depois, muito menos importante, mas também é mau, que um homem, um professor catedrático, ou não sei se era catedrático, ou pelo menos um professor universitário, um homem, um estudioso na área do direito, que deu uma imagem de si mesmo e também da classe a que pertence, um pouco fora daquilo que deve ser o alinhamento normal do comportamento normal.
E quando eu aqui digo normal, digo com uma largueza muito grande de tolerância, uma coisa muito larga mesmo, não é? E que me parece que este senhor, de facto, excedeu tudo o que é possível, salvo melhor opinião, naturalmente. E, portanto, acabou por se escrever direito por linhas tortas. Silvério Cunha, que comentário Mas, faz enfim, eu não pronuncio, claro a que não o nomeação do professor António Almeida Almeida Costa, Costa? que já agora, é filho de um outro professor Mas Almeida Costa. o senhor conhecia ou não? Ele é um ano Eu não o conhecia, não é sabia um quem ano mais era. novo que eu na faculdade. Ah, Acontece que o professor Almeida Costa, que por acaso é filho de um outro professor, Almeida Costa, que foi um antigo ministro da Justiça do anterior regime, e que hoje ainda é vivo com 96 ou 97 anos, e são ali da região de Aveiro. Enfim, isto é uma parte apenas curioso. O pai, enfim, goza de boa saúde, uma excelente saúde. E acontece que, portanto, eu não me pronuncio sobre o currículo do professor Almeida Costa, deste caso, que na verdade é um penalista, não é constitucionalista, é penalista, mas tem um bom currículo, digamos, científico. Claro, o que eu acho para já, portanto, não pronuncio sobre, digamos, isso propriamente, até porque aquilo que ele disse também teria que ser contextualizado, e eu, para ser franco, aqui não posso, tenho que dizer mesmo, não li o contexto, o texto todo em que ele escreveu, as declarações todas em que ele disse, o que disse, não li, portanto não vou, digamos assim, avançar com uma interpretação que pode ser descontextualizada. Portanto, porque aqui às vezes é mesmo assim, não estou com isto a dizer que concordo com o que aparentemente ele diz, de facto não concordo, mas acontece que parece-me que devíamos ter, digamos, cabeça apontada para essa contextualização, se for o caso disso. Se não for, pronto, realmente aí eu não concordo de facto com o que ele diz. Agora, o grande problema que os tribunais constitucionais têm, para já, é o problema desta eleição, que é uma cooptação. Eu não concordo com as cooptações. Acho que ou a Assembleia da República nomeava todos, ou então voltava-se ao mesmo sistema em que havia realmente dois, pelo menos, que eram nomeados pelo Presidente da República e dois juízes conselheiros, e os outros seriam, digamos, escolhidos pela Assembleia da República. Normalmente, os tribunais constitucionais, a única coisa que se pode dizer aqui é o seguinte: normalmente, os tribunais constitucionais estão dentro daquilo que é o arco constitucional maioritário em todos os países. O grande modelo é o modelo alemão. O modelo alemão é um modelo onde os partidos dominantes, a CDU, a Democrata Cristã Alemã e o SPD, nomeiam, de facto, juízes que estão considerados dentro desse arco, digamos, constitucional. O problema que se coloca é que nesses países, quem é nomeado normalmente são constitucionalistas muito considerados e acima, digamos assim, de toda e qualquer suspeita partidária. São pessoas que, aliás, nunca alinharam com partidos, em especial, nem nada. E o que sucede é que depois são respeitados por si mesmos e têm uma autoridade tal que aquilo que eles dizem é respeitado, inclusivamente, pelo seu próprio partido, mesmo quando ele vota contra, sei lá, uma lei qualquer, uma norma qualquer, aprovada pelo partido do poder, que é o seu, ou pelo partido por onde ele foi indicado. O que eu penso é que, por acaso, se examinarmos bem, os nossos grandes constitucionalistas, poucos deles têm estado no Tribunal Constitucional, o que, a meu ver, é um erro crasso. Porquê? Porque, de facto, deviam ser eles que deviam estar no Tribunal Constitucional. Têm sido, muitas vezes, nomeações de caráter mais político-partidário do que nomeações institucionais. Portanto, o que é que nós queremos no Tribunal Constitucional? Queremos pessoas que tenham... Note-se uma coisa, eu tenho boa impressão geral da preparação de todos os juízes do Tribunal Constitucional. São pessoas que sabem, não está isso em causa, quanto a mim. Agora, o grande problema é este, é que ou se parte do princípio de que eles têm uma identificação muito grande com o arco de governabilidade constitucional do país, pronto, e é isto. É assim um bocado também nos Estados Unidos, até certo ponto, entre os democratas e republicanos, ou então temos um sistema também, podia ser misto, onde ele realmente, onde os juízes, os candidatos a juízes ao Constitucional teriam de ter um sim expresso por uma comissão especializada, que iria examinar isso, mas enfim, também então quem seriam os membros dessa comissão, se eles deveriam ser os melhores, não é? Também se pode pôr essa questão. Portanto, eu acho que, para já, o grande erro, a meu ver, é a cooptação. A cooptação, a meu ver, é um bocado errada porque é muito interna, muito opaca e acaba por não se conhecer bem as razões
que são quase internas, porque 7 juízes não querem outros querem, quer dizer, acaba por não se perceber muito bem. E, portanto, eu penso, com toda a franqueza, que o modo de cooptação que, a meu ver, está em causa, e pronto, agora, se o professor Almeida Costa está dentro do arco, digamos, constitucional de entendimento, desse arco de governabilidade, é uma coisa que eu, sinceramente, agora não faço ideia, porque não estou, ele é penalista, eu nunca segui propriamente os escritos dele, nem coisas do género. Para o último tema do programa de hoje, a Semana dos 4 Dias. A experiência começou a ser feita esta semana, precisamente no passado dia 1, no Reino Unido. 3.000 funcionários de 60 empresas britânicas vão participar neste projeto piloto com a duração de 6 meses. Este é um tema que tem sido abordado em vários países, também aqui em Portugal, e no nosso país foi, entretanto, aprovada uma agenda do trabalho digno esta semana para combater a precariedade, o falso trabalho independente, alterar regras no trabalho não permanente, entre outros. A semana de 4 dias será estudada, disse a Ministra do Trabalho. Temos alterações prováveis que possam acontecer no futuro nas leis do trabalho no país, José Faustino? Isto, de facto, é o que eu digo, a guerra ainda não nos pôs a pensar no futuro. Saímos de uma pandemia, saímos de uma guerra e queremos trabalhar menos. E queremos mais ordenado. É tudo legítimo. Saímos de uma guerra, não. Entramos ainda numa não saímos guerra. da guerra, entramos numa guerra, estamos nesta situação e as pessoas... Eu não percebo isto, quer dizer. Depois há outra coisa que eu não percebo. Eu acho que, para mim, é um senador da República, o mais importante deles todos, que é o senhor Dr. Rui Tavares, que agora é deputado do LIVRE. A sua antecessora, Joacim Cata Moreira, não dizia nada, tinha presença, daquelas broncas que armava e tal, mas tinha uma presença extraordinária. Este senador, Rui Tavares, sabe dizer coisas, sabe fazer propostas. Tem uma presença extraordinária. Tem só um deputado, que é ele próprio, não é? E portanto, esquecem-se depois os outros grupos parlamentares todos e tudo isso, mas isso tudo certo. E este indivíduo, o senhor deputado Rui Tavares e o seu Partido Livre, fizeram uma jura que é armar um sarilho neste país que ninguém se entende. Armaram um já em Lisboa com as velocidades dos carros, com o trânsito aos fins de semana na Avenida da Liberdade, armou já para ali uma certa sarilho entre a maioria que têm com o Presidente da Câmara, eleito. Agora vem esta questão das 4 horas e andamos nisto. Quer dizer, o país, quando precisa de criar algum tino, a ver se aumenta a produtividade, a ver se a gente sai da cauda da Europa, andamos com coisas destas. Bom, eu devo dizer ao senador Rui Tavares, como ele chama, que ele está enganado. Nos sítios onde se trabalha, no trabalho produtivo que faz falta, onde há necessidade de porta que não fecha, do autocolismo que se avariou, do esquentador que não trabalha, nessa malta, e há muitos funcionários públicos e muita gente em empresas, se passarem para 4 horas, aumenta o dia do pescate. Há mais economia paralela. Portanto, não, o precário não acaba, aumenta a precariedade. Porque alguns que deixam de ser precários continuam a ser precários. Porque o ser precário está na gênese do ser humano e do mundo e da humanidade. O mundo é precário. Nós nascemos, vivemos e morremos. Somos precários, não somos efetivos em lado nenhum. Só na cabeça de gente doente, mentalmente política, é que há a precariedade de 30 por uma linha. Porque o problema que tem que se resolver é o bem-estar das populações, a economia dos povos, a estabilidade, a satisfação, etc, etc. Não é cá a precariedade. A precariedade é uma invenção recente, se arranjou como outras mais que para aí há. E depois, o problema é este. Há empresas, como por exemplo a Rádio Diana, onde a gente está, que trabalha 7 horas por dia, é permanente, não para. Há empresas que não podem parar. Os hospitais, as televisões, os órgãos de comunicação sociais, os meios de transporte, as companhias de aviação, os aeroportos, etc, etc, etc. Há serviços camaradas que também trabalham 24 horas. Há muita gente a trabalhar 24 horas. Portanto, se a semana tem 4, se tem 2, tem 10, tem o que tiver, é um problema das empresas e dos trabalhadores. O Estado não tem nada com isso, ponto. O Estado só tem a ver com a função pública. Nada impede o Estado de fazer semanas de 3 horas ou de 4 horas,
nada, não tem problema nenhum. Agora, os outros deixem fazer à vontade dos trabalhadores e das empresas. Eles que se entendam. Claro, têm que criar regras mínimas, regras que não prejudiquem ninguém, mas deixem as empresas trabalhar, deixem as pessoas, deem liberdade contratual às pessoas, deixem-se disso. Agora, como brincadeira, quando há problemas muito graves para resolver, alternativas a fornecimento, escassez de chips, escassez de cereais, escassez de combustível, quando se avizinham grandes problemas, é claro, as pessoas, em vez de pensarem nisso, já nos esquecemos do vírus, cada vez mata mais pessoas, mas esquecemos do vírus. Mas ele anda aí. E andamos a discutir a semana de 4 horas. Batatas para isto, quer dizer. As pessoas fazem as horas que quiserem e os dias da semana que quiserem e que puderem. Esse é que é o ponto. A lei deve permitir que isso aconteça. Isso eu estou de acordo, com certeza que sim. Agora cá, agora a experiência, nem a experiência. Então, é como o trabalho, o teletrabalho. Isso é possível, faz-se, mas qual é que é o problema? Eles querem logo regulamentar o teletrabalho e pagar assim, fazer assado e cozido. Estragam tudo. Estragam tudo. Aliás, há pessoas que, desde que acordam até que se deitam, só pensam a maneira de estragar a vida aos outros. É uma coisa extraordinária. Silvério Cunha, analisa Mas não esta... tenho nada contra a semana de 4 dias. Se os trabalhadores, as empresas, entenderem, não deve ser proibido, depois que trabalham 4 dias, até 3, o que é que eu tenho com isso? O que é que as pessoas têm com isso? Liberdade. A gente quer a liberdade para as pessoas. Passa então, Silvério Cunha, este é um assunto que aqui em Portugal começou a ser falado, como o Zé Faustino aqui disse, pelo deputado do LIVRE, mas que entretanto tem sido abordado em noutros Estados, e neste caso no Reino Unido há mesmo esta experiência que começou no passado dia 1. Que comentário faz? Bem, há dois planos aqui distintos. Professor, deixa-me lá, desculpe lá. Há muitas experiências que se fazem no estrangeiro das quais a gente também nunca sabe o resultado. Lembram-se daquela que se dava 500 euros ou 1000 euros na Dinamarca às pessoas? Finlândia. Na Finlândia. Sabe o resultado disso? Ninguém sabe. Sei. Sabe. Até conte lá. Por acaso sei porque li isso depois. Acabou a experiência e voltavam ao que estavam a fazer. Contarei no decurso da intervenção. Ora bom, estas questões do rendimento básico incondicionado ou incondicional, da semana de 4 horas, etc., são digamos assim, são teorias, para já, são teorias que têm sido postas cá fora por especialistas que tratam do assunto, no sentido de tentar evitar com isto algumas coisas que são consideradas, digamos, mais perversas, como, sei lá, o desemprego, ou o descanso das pessoas, etc. Bem, devo dizer o seguinte, eu acho que o caso da Finlândia, é verdade, fizeram essa experiência, mas a experiência foi dada como inconclusiva por uma razão que também me admirou muito, porque ao mesmo tempo é uma experiência que também não tem sentido fazê-la nas circunstâncias em que foi feita. Ou seja, o que é que escolheram? Escolheram um conjunto de X mil desempregados a quem davam por mês 560 euros e eles teriam essa capacidade e poderiam até acumular em certas circunstâncias, vendo arranjando outro tipo de emprego, desde não sei quanto, para aqui e para lá. Mas não é essa teoria do rendimento básico incondicional ou incondicionado, que é, aliás, sustentada por um grande especialista holandês, o professor Van Parijs. Acontece que essa experiência é uma experiência que, na verdade, ao mesmo tempo não foi pensada por ele nesse sentido. Isto só seria assim se toda a gente, nós aqui os 3 incluídos, tivéssemos direito, toda a gente, o Elon Musk incluído, tivessem direito a X euros por mês de rendimento básico incondicional, e essas pessoas, com isso, poderiam a todo momento mudar de vida. E poderiam dizer assim, eu já não quero ser o Elon Musk, aquele a quem ganhou 130 milhões de euros no Euromilhões, e quero viver numa casa, num chalezinho nas montanhas com 500 e poucos euros por mês, ou 600, 700, ou o que for, não interessa. E pronto, era a ideia. Quero dedicar à agricultura biológica, por exemplo, etc. Bom, portanto, acontece que só tem sentido se isso fosse aplicado à sociedade toda, no seu conjunto. Bem, agora, por isso é que eu acho que as experiências não são feitas não são consequentes, porque acabam por não apanhar a sociedade toda, logo não se sabe que efeitos tem na sociedade toda. Bom, agora, a questão põe-se assim, eu penso que estas experiências têm um problema, têm uma intenção, que em parte é deixar que as pessoas possam ter
menos stress na vida cotidiana. Devo dizer que há países em que a questão não se põe assim. O José Faustino estava a apontar um bocado uma via, que é uma via que é seguida em muitos países. Por exemplo, nos países nórdicos há muitas áreas da atividade económica, onde, por exemplo, além da pessoa ter o direito a X, sei lá, trabalha 5 dias, por exemplo, por semana, mas tem direito a, numa tarde dessa semana em que trabalha, sair, por exemplo, às 3h30 da tarde, para poder ir tratar da família, ou ir passear com os filhos, ou fazer o que quiser. Mas isso é aceito entre patrões e trabalhadores, porque não causa problema de maior, digamos assim, à empresa. Portanto, a questão que se coloca é que eu acho que a semana de 4 dias vai depender muito de cálculos que têm de ser feitos em setores que são forçosamente diversos, e há setores em que isso será mais fácil, setores em que será mais difícil, setores em que será impossível. Portanto, acontece que, neste momento pelo menos, acontece que, claro, fala-se na robótica, que pode substituir parte dos trabalhadores, etc., é evidente, mas acontece que neste momento histórico, em que estamos aqui a falar, dia 3 de junho, do ano da graça de 22, acontece que isto terá que ser assim, e portanto não poderá ser generalizado em absoluto, nem poderá ser condicionado, quer dizer, é uma questão que dependerá muito daquilo que for o entendimento. É verdade que há estudos psicológicos que dizem, por exemplo, que pessoas que sítios onde fizeram experiências concretas, mas muito localizadas, onde as pessoas trabalhavam 4 horas, trabalharam mais do que na semana habitual, de 40 horas, e há casos em que isso não foi assim. Mas isso sempre foi assim, sempre houve experiências que deram efeitos secundários, deram efeitos primários e secundários contraditórios. Portanto, é uma questão que eu acho que tem que ser estudada. Eu não sou especialista em matéria de sociologia do trabalho, em psicologia do trabalho, nem economia do trabalho, e portanto não sei nada disso, mas acho que essas experiências têm que ser feitas com, digamos, também com cálculos para saber o que é possível fazer num determinado país. Devemos dar liberdade às pessoas. E deixa-me só dizer uma coisa ainda, isto também depende muito da cultura social que existe em cada país. Mas o professor não acha que se deve dar liberdade às pessoas, ao patrão e ao empregado, para te contratar como entenderem? Está bem, quer dizer, isso é evidente. O que é que a mim me prejudica se o seu professor trabalhar 4 dias por semana, de acordo com a sua necessidade, com os seus alunos, em que toda a gente se senta confortável e que não tem problema nenhum? O que é que isso prejudica a sociedade? Agora, claro. Agora um sítio, um hospital, a mim causa-me algum problema, não me dá muito jeito, que eu tenha aqui uma dor na perna, esteja um bocado aflita à sexta-feira e não haja médico nem enfermeiro para me tratar. Bem, porque haveria, parte dos princípios, que se contrataria mais médicos e enfermeiros, bem entendido. Não, parte do princípio é que são os mesmos a dividir os horários de outra maneira. Eu não acredito nisso. Isso é o pressuposto do senador Rui Tavares. Mas noutras cabeças, por exemplo, na cabeça do Dr. António Costa, é dividir as 35 horas por 4 dias. Claro. Pois. Porque ele também não é parvo, quer dizer, gosta de armar a coisa, mas com algum realismo. Olha quem. Chegamos assim ao final desta revista da semana. Não pensem que vão ter baixa não tem mais redução de horários, tirem isso da cabeça. Sim, porque temos de terminar. José Faustino Silvério Cunha, temos de terminar. Ora, já ultrapassamos a nossa hora de programa. A revista da semana vai regressar de hoje a 8 dias, aliás, de hoje a 15 dias, de hoje a 8, vamos ter aqui uma folga, do 10 de junho. Voltaremos depois para a análise e também, pode seguir sempre o nosso programa em www.dnfm.com. Tenha a continuação de um bom resto de sexta-feira e bom fim de semana. Boa tarde.